em seu coração. Quero externar a confiabilidade da pastora Vera, estudo ali com ela no seminário, a irmã Maria, né, que também estuda ali, é o seu esposo, a irmã que foi o canal de Deus para estarmos aqui, a toda a igreja do Senhor Jesus, de forma em geral. Eu estou à vontade, irmão, porque geralmente quando eu vou pregar, eu vou de terno, põe aquela beca para ficar bem no padrão. E como eu falei que é curso de jovem, eu vinha de tênis, calça jeans, um boné, né? Aí eu falei, não posso exagerar, não, né? Eu falei assim, então, já que eu vou pregar um curso para jovens, eu quero ministrar uma palavra para toda a igreja, mas direcionar aos jovens. Amém? Vocês mesmos sentados, abrem a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 em diante. Prepara aí o coração, que hoje a coisa que vai perder para a glória do Senhor. Às vezes a palavra vai fluir um pouquinho, mas é para a nossa edificação. Atos capítulo 6, versículo 8 em diante. Essa palavra nos relata de um jovem chamado Estevão, um homem que tinha um compromisso com Deus, um homem e um jovem que tinha a sua vida separada, e dentro dessa separação, Deus agraciou Estevão com alguns privilégios que é o jovem desse século, o jovem pós-moderno, precisamos entender que um relacionamento com Deus não é algo de um dia para a noite, mas de anos e anos é algo cultivado na presença do Senhor. Versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram na sinagoga, chamados libertinos, os Sineus, os alexandrinos, dos que eram da Persícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que eles falavam. Então subornaram a uns homens para que disseram: ouvimos-lhe proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo e os anciões, os escribas, investiram contra ele e o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram-lhe falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este santo lugar e a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, que há de vir destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viu seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia! Glória a Deus! Amados, quando nós olhamos para essa palavra, a Bíblia nos relata que a igreja de Atos dos Apóstolos começou a crescer de forma espantosa, de forma poderosa, porque o Espírito de Deus estava na direção daquela obra. Só que todo crescimento de igreja gera problema. Todo crescimento de igreja precisa de alguém para solucionar, ajudar no ministério, ajudar no aconselhamento, na área da visita. E havia algumas viúvas que não eram assistidas por aquela sociedade, por aquele povo. Então as viúvas começaram a reclamar aos discípulos que não tinha assistência da igreja, que não tinha alguém que pudesse acompanhá-la. E os discípulos acharam por bem separar homens fiéis, de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. E o texto nos relata, no capítulo 6 em diante, que a constituição dos diáconos. A Bíblia menciona sobre esses diáconos, mas dentro dos diáconos existia um que mereceu um destaque. Um jovem chamado Estevão, ele era cheio de fé e poder. E aqui eu começo a fazer a igreja pensar um pouquinho. O que foi que fez com que Lucas,
o autor do livro de Atos dedicasse 2 capítulos a falar de Estevão. O que faz uma pessoa pegar uma obra e começar a escrever na sua obra, começar a escrever no seu livro, alguém que era destaque naquela comunidade. Estevão, ele tinha característica muito especial. E o texto diz, e Estevão, cheio de fé. Irmãos, aqui eu abro o leque para falar para o jovem, para a igreja. A fé é algo trabalhado. A fé é algo que a gente busca no conhecimento diário com Deus. Jovem que é jovem, ele tem que ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, experiência com Deus e revelação de Deus, para que ele venha ter fé, para que ele tenha firmeza espiritual na presença do Senhor. Fé você não adquire lendo um livro, fé você não adquire uma faculdade, fé você adquire um relacionamento com Deus. Amém. Fé você busca da parte de Deus. E o texto diz assim, cheio de fé e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Irmãos, alguém chegar e colocar a mão no paralítico e dizer, em nome de Jesus, toma essa muleta e solta ela e anda, é algo buscado. Ele fazia prodígio. Ele era um homem cheio de poder de Deus, porque ele era um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus. Eu muito admiro o jovem que gosta muito de louvor, porque afinal de contas, eu fui líder de jovens 5 anos. Eu sei o que é isso. Quando o pai vai ter um louvor, o jovem vem. Mas quando o pai vai ter uma maratona bíblica, que vai ter um estudo, o alimento da palavra, o jovem for lá longe de Deus, for para estudo bíblico. Eu não vou para estudo bíblico. E é a palavra de Deus que dá sustância. Você tem que comer a palavra, tem que meditar a palavra, tem que ler a palavra, andar pela palavra, ser orientado pela palavra. O livro de Salmos é número 118, versículo 16 e 17, diz assim, Senhor, desvela os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Em outras palavras, o salmista diz, Senhor, desvenda, arranca o tampão dos meus olhos para que eu possa contemplar a maravilha que é a tua palavra. Palavra é Bíblia. O jovem precisa de Bíblia, comer Bíblia, andar dentro da Bíblia sagrada. Porque o jovem andando na Bíblia, vivendo para a Bíblia, ele não vai cair na prostituição. Ele não vai se entregar a um copo de cerveja. Ele não vai se entregar ao mundo, porque ele ama a palavra de Deus. Ele é transformado pelo caráter da palavra. A Bíblia diz que estava Daniel no cativeiro babilônico. E estava Daniel com seus amigos. E foram feitos uma proposta para Daniel comer do manjar do rei. Comer as oferendas oferecidas aos ídolos da Babilônia. Daniel achou por bem, mas os seus amigos não se contaminaram com o manjar do rei. Agora ele faz uma pergunta. Daniel não estava numa Assembleia de Deus, não estava em uma congregação cristã. Daniel não estava em outro lugar, ele estava no cativeiro babilônico. Não tinha nada que pudesse incentivar a ele a não adorar. Mas o que nos mostra a história, que Daniel comia a palavra de Deus, ele era ensinado a adorar, ele era ensinado o Pentateuco, e o jovem que ele é ensinado na Bíblia, ele tem o caráter de Deus, ele é lapidado pela palavra de Deus. E você pode ler o livro de Daniel, você não encontra falha no caráter de Daniel, porque Daniel tinha um caráter transformado pela palavra de Deus. E Estevão foi selecionado por causa disso. Ele tinha a presença de Deus, cheio de fé e tinha caráter. Porque o texto diz, separamos homens de boa reputação do ministério.
Pastor, às vezes, estão olhando na igreja, no congresso, e diz assim, eu quero levantar a minha pessoa dessa igreja, alguns jovens do ministério. Alguns que têm um chamado do ministério. Aí o pastor começa a peneirar. Aí vai ver, sobra 4, sobra 5. Porque os outros não têm compromisso com a palavra. E o texto diz, vamos mais para frente. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, sineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cecília, da Ásia, e disputavam com o Estevão. Segura, que aí vem bomba. E aleluia! Segura! Quem eram esses homens aqui? Alexandrinos, sirineus, libertinos, eram seitas. Seita constituída dentro do judaísmo. Aqui eu acho gostoso. Porque quando o jovem lê Bíblia, ele come Bíblia, pode se levantar a seita que for, pode se levantar o herege que for, ele liga a palavra e vende pela palavra de Deus. Quando o Espírito Santo, ele dá a palavra certa, no momento certo. Eu, para a glória do meu Pai, já estudei com o Espírita, já estudei com o testemunho de Jeová. Esses últimos dias aí, uma menina me fez uma pergunta, dentro do serviço, se eu não entendesse de Bíblia, ela não colocava dentro do bolso. Detalhe, testemunho de Jeová. Por isso que você tem que ler Bíblia. E diz o quê? E disputavam com o Estevão. Disputa é debate, é diálogo, é disputa cara a cara. E não resistiram à sabedoria de Estevão. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com quem? Falar. Sabedoria dada por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, jovem, se você meditar na palavra, o Espírito Santo lhe dará uma ferramenta para você defender a sua fé em Cristo Jesus. Defender a sua fé em Cristo é o fundamento, é a base. Jovem tem que ler Bíblia, jovem tem que meditar na palavra. O meu irmão, para a glória do Senhor, aceitou Jesus, seu passeio pelo discipulado. Minha mãe passou pelo discipulado, meu irmão caçula passou pelo discipulado. Eu falei assim, meu irmão, forma o teu caráter, busca o teu caráter na palavra. Congregar na igreja, e o pastor já está separando ele para o presbitério, e ó, ele é solteiro. Um pastor, irmão, consagrar um jovem para o ministério, solteiro, o jovem tem que ter muita responsabilidade. Hoje, nós procuramos para o nosso contexto, jovem que quer compromisso com a palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim, e subornaram os homens, para que dissermos, ouvimos proferir palavras de blasfêmia contra Moisés. Aqui eu dou introdução para entrar no texto. Irmão, vou pegar só 2 tópicos. Irmãos, subornaram os homens para proferir palavras de blasfêmia. Dizer, olha, esse jovem aí, ele proferiu palavras de blasfêmia. Mas como Deus tem um propósito? Deus não faz nada. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, quando falaram, olha, esse jovem aí está dizendo que esse tal de Nazareno vai destruir esse lugar, esse santo lugar, está proferindo palavras de blasfêmia contra a lei de Moisés. Aí pega o Estevão, leva para o conselho. Quem que estava no conselho? Só a nata do conhecimento. Só a elite de judeus. E diz a Bíblia que quando levaram para o conselho, aqui que é a máxima. Levaram para o conselho e disseram, então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto brilhar como o rosto de um anjo. Aleluia! Glória a Deus! Quem já viu um anjo aqui? Aleluia! Seu sonho, né? É para ver Jesus. Que antes, geralmente, quando o anjo aparece, é conhecido. Aleluia! Mas quem já viu um anjo aqui? Ninguém. Amém. Por que Lucas, pastora, coloca no versículo 15 e o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo?
Glória a Que Deus. característica que Estevão tinha na hora do confronto, porque estava o conselho aqui. O que significa literalmente de Estevão? Que Lucas colocou, e o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes queremos glória. Glória no Antigo Testamento está revelação de Deus manifestada de forma visível. Glória no Antigo Testamento está relacionada à presença de Deus visível. Glória no Novo Testamento aqui está relacionado à dignidade, reputação, peso. Dignidade, reputação e peso. Muitas das vezes você olha para o cantor e para a cantora e diz: nossa, que caráter, que peso. Irmãos, para ser usado, pastor, tem que suportar o peso de glória. Aleluia. Para quem quer ser usado por Deus, jovem que quer ser usado por Deus, tem que suportar o peso de glória. E na medida que você suporta o peso, Deus vai derramando unção. Deus vai derramando graça. Deus derrama unção e poder para pregar, para cantar, porque o jovem suporta o peso da vontade, suporta o peso da cruz, da responsabilidade e do compromisso com o meu Senhor. Deus tem glória para quem suporta o compromisso com a sua palavra. Aleluia. É para quem suporta o peso. No apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 12, versículo 12, versículo 18, Paulo falando sobre o peso de glória. Irmãos, o peso de glória é muito interessante. Olhe para cá. Os judeus não conhecem espelho como nós conhecemos. Espelho divino, certo? O judeu ele conhece o espelho como um metal bem polido. Eles pegavam o metal, polia mesmo, deixava bem brilhante. Chegava diante do espelho e se olhava. Quando nós suportamos o peso de glória, nós refletimos a glória de Deus, o caráter de Deus em nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletimos com um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, a imagem como o Espírito do Senhor. Amém. Aleluia. Com cara descoberta, caráter. Moisés colocou o véu porque a glória é transitória. Nós não precisamos disso. Quando nós suportamos o peso de glória, o Espírito de Deus transforma em nós o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, e nisso somos transformados de glória em glória, de glória, nos tornamos semelhantes a Cristo. Amém. Não, Deus. Semelhante a Cristo, o nosso Senhor. E para finalizar, as maiores revelações são para aqueles que suportam o peso de glória. Eu já vi jovens, pastor, eu usar, que eu não tenho noção. Conheço um jovem, ele casou no ano passado. Ele tem hoje 33 anos. É um jovem que, no Maranhão, em Imperatriz, ele era um destaque. Foi para São Paulo. Em São Paulo, ele pegou uma mocidade com 2 jovens e entregou para o pastor com 30. Em São Paulo, quem já morou em São Paulo sabe que a cidade é de pedra e o pessoal é frio e não gosta de compromisso, gosta do outro a outro. E ele foi para oração. Foi para oração, jejuando, orando, evangelizando. Deus deu para ele 30 jovens.
Ele saiu desse um trabalho, veio para Goiânia, convidei ele para pregar e aqui mesmo ele ficou. Constituiu aqui muitas coisas e foi para o Maranhão. Mas o peso que esse jovem suportou, Deus deu honra a ele. Deus louvou a ele. Sabe como que forma? Eu já vi esse jovem pregar, irmão. Não queira dizer cara, hoje está no Maranhão. Ele pregar, ele diz assim: Deus vai tomar dos obreiros até as crianças, e todos serão renovados. E quem não é batizado com o Espírito Santo será batizado. É jogar o microfone e a glória de Deus descer. Eu ficava nós com 33 anos, dedicado à palavra de Deus. E Deus honrava esse compromisso. Deus honra para quem tem honra com Ele. E as maiores revelações está para quem suporta o peso de glória. João Maria de Páscoa, já estou encerrando. João Maria de Páscoa estava lá, abandonado, estava lá, largado. Em outras palavras, no Maranhão, largado para as cobras. Lá estava João, achava que tudo tinha acabado, estava velhinho. Jesus aparece a ele, glorificado. João olhou para Jesus e caiu como morto, porque ele viu o Cristo que outra hora, com os pregos furados, transfigurados, já glorificado. E Jesus disse: João, foi das maiores revelações que é o livro do Apocalipse. Quem suporta o peso de glória, Deus da revelação, Deus da unção e graça. Se coloque de pé. Aleluia. Peso de glória são para aqueles que suportam. Aleluia. Eu vou orar ao Senhor para Deus sacudir, para Deus balançar nossa estrutura e nos levarmos a mais e mais intimidade pela sua palavra. Canta aí, meu louva Xandarai. E você que está aqui, fecha os teus olhos e começa a pedir. Começa a pedir poder. Começa a pedir unção. Começa a pedir fé. Intimidade com o Pai, relacionamento íntimo com o Pai, relacionamento profundo com o Pai, porque Deus nesses últimos dias tem urgência, Deus tem urgência de te usar de forma especial para a honra e glória do seu nome. Oh, Alabandaraga Choramadai, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito de Deus, nós te amamos, nós te adoramos, porque tu és Senhor, porque tu nos amaste e nos dás revelações, e nos sustentaste até aqui. Espírito Santo, nos ensina um cantinho da intimidade, das maiores revelações. Aleluia, Deus. Você que não fala das línguas, em nome de Jesus, seja renovado. Seja renovado. Receba o renovo. Oceano do Espírito, adora o Senhor nesta noite, e assim adorarei. Adora o Senhor nesta noite, o Senhor, chorando e glorificai, honrai o Senhor, esta noite, a sua graça de Rai.
Yeah.